Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Tempo de Saúde aqui no novo canal, na minha companhia e em boas instalações já tenho o Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Hoje trazemos novamente um tema que está em voga, não é muito feliz, mas a verdade é que tem que ser falado e, pelo que ouvi dizer, tem aí umas histórias para nos contar. Olha, é verdade, Fátima, realmente esta história do Covid, que não estava programado, tem-nos andado a trocar as voltas e toda a gente sabe o que é que se tem passado com a evolução da epidemia nos últimos tempos e dá-se o caso de eu ter estado em contacto com, ou ter tomado conhecimento com dois tesourinhos deprimentes que eu não gostaria de deixar na gaveta, mas antes pelo contrário acho que há todo interesse em fazê-lo chegar ao conhecimento das pessoas. De maneira, contrariamente ao que estava programado, acho que vamos falar do Covid e se me dá licença eu vou passar a contar a primeira história. Força. E olha, foi uma história da qual eu tive conhecimento direto, porque se trata de um tio, de um familiar meu. Acontece que esse tio e a tia também, portanto o casal, estavam diagnosticados com Covid. Portanto, são pessoas também já na casa dos 70 anos, estavam confinados e o senhor, entretanto, teve um agravamento súbito do seu estado de saúde. De maneira que telefonou para o centro de saúde, falou com o médico e o médico disse, olha, você tem de ir ao hospital e tirar uma radiografia para ver se tem alguma pneumonia. De maneira que eles organizaram a maneira de ir ao hospital, o senhor foi a guiar, digamos, sozinho, na viatura, e antes disso a filha teve o cuidado de se dirigir ao hospital para dizer, olha, o meu pai Vem cá, está diagnosticado com Covid, portanto, como é que é, para onde é que ele entra, que cuidados é que há de ter, onde é que ele vai ficar? E a resposta que lhe disseram foi, olha, ele entra por onde toda a gente entra, quer dizer, ele entra para a porta da urgência, então e onde é que ele vai ficar? Fica na sala de urgência, mas a sala de urgência onde estão os outros doentes todos, não é? Pois, mas não temos outra sala para ele ficar. Então onde é que ele vai fazer o raio-x? Ele também vai fazer o raio-x na sala onde os outros doentes todos fazem o raio-x. De maneira que o senhor entrou portanto, no hospital pela porta da urgência, esteve na sala de urgência, foi pelo corredor comum até ao gabinete de radiologia, fez a radiografia com o aparelho com que são feitas as radiografias de todos os doentes. O técnico de radiologia não tinha qualquer tipo de proteção especial, estava com a famosa máscara na cara e nada mais, de resto uma camisa de mangas curtas. O senhor fez a radiografia, tinha efetivamente uma pneumonia por Covid, ali foi imediatamente transferido para o hospital de Pedro Hispano e umas horas depois estava nos cuidados intensivos. Portanto, repare, quer dizer, quando estas coisas se passam a nível dos hospitais, quer dizer, nós andamos aqui a brincar às casinhas ou, neste caso, aos covidzinhos. Quer dizer, não nos venham cá impingir a história das máscaras e dos confinamentos sociais se depois, a nível hospitalar, se verifica este tipo de coisas. Outro pormenor que também me parece que vale a pena nós debruçarmos sobre ele é que, repare, nós temos aqui um caso concreto, quer dizer, há um senhor que foi de carro até ao hospital, deixou lá a viatura, dali foi para o hospital, a viatura ficou. Portanto, temos aqui um problema prático. Quem é que vai buscar? Temos a viatura, está contaminada. Quem é que vai buscar a viatura e cuidados é que tem de ter a pessoa que vai buscar a viatura para não ficar contaminada? Mas essa não deveria ser também uma preocupação do médico que atendeu via telefone, explicar quais os procedimentos para ir até ao hospital, o que deveria fazer, se deveria perguntar no hospital. Por exemplo, a filha teve o discernimento de ir ao hospital e perguntar e avisar que o pai que estava contaminado iria entrar nas urgências em breve, mas muitas pessoas não fazem isso. Sim, pois claro que não, mas o que acontece, eu penso que a responsabilidade que não é efetivamente do médico de família, porque ele não tem que saber quais são os procedimentos do hospital. Agora, o hospital é que devia ter um protocolo, devia ter procedimentos definidos para o atendimento deste tipo de pessoas. Só que o problema é que o hospital não tem, até porque muito provavelmente não tem sequer condições para ter
corredores isolados, físicas. salas isoladas para o atendimento deste tipo de doentes. O que nos leva, uma vez mais, a um problema, que é saber por que razão é que nós, neste momento, e numa segunda vaga que já estamos de epidemia, continuamos sem ter hospitais especialmente alocados ao tratamento destes doentes. Porque, repare, há duas normas que são absolutamente básicas na medicina. A regra número 1 da medicina diz primo non nocere, que é uma terminologia latina que tem sido atribuída erradamente a Hipócrates. Eu digo erradamente porque o homem era grego e, portanto, não era muito provável que ele na altura soubesse latim, mas no fundo o que isto quer dizer é primeiro não prejudicar. Portanto, isto é um princípio básico da medicina. Isto em termos que toda a gente entenda, quer dizer, como nós já aqui dissemos, que a cura não pode ser pior que a doença. Exato. Depois, a segunda regra é que os doentes infecciosos devem ser isolados, porque a doença infecciosa, o que quer dizer a doença ser infecciosa é que ela se transmite de pessoa para pessoa. Portanto, é o contacto pessoal que faz com que, efetivamente, a infecção se propague. Isso já todos nós sabemos, e daí estarmos constantemente a ouvir nas rádios e nas televisões e nos comunicados da Direção-Geral de Saúde que as pessoas devem manter a distância social, essa coisa toda. Agora, esses doentes têm de ser isolados. Repara, eu não sei se... isto, aliás, nem sequer é nada de revolucionário. Antes, pelo contrário, isto é uma coisa muito antiga. Eu não sei se a Fátima faz ideia, em 1920, qual era a principal causa de morte em Portugal. Não faço ideia. Mas eu vou-lhe dizer, era a tuberculose. E nessa altura havia os sanatórios, e eu ainda sou do tempo em que havia os CELATs, que eram os Centros de Luta Antituberculosa, onde iam os doentes que tinham tuberculose, especificamente para ser tratados, para receberem a medicação, e dali iam para a sua casa. Ou seja, os doentes tuberculosos não eram misturados nos hospitais com os restantes doentes. Os hospitais de campanha, neste caso de Covid-19, poderão ser uma solução para isso. Mas, por exemplo, um paciente com um utente infectado com Covid-19, só no hospital de campanha poderá não ter lá as valências às vezes necessárias. Ora, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. A minha questão é, tivemos cá esta semana o Dr. Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que nos referiu precisamente isso, que se calhar a solução agora partiria por esses hospitais de campanha, essas tendas, serem para doentes não Covid. E os doentes Covid entrarem no hospital, na parte das urgências, normalmente. Olha, isto com o devido respeito por quem fez essa afirmação, isso está-me a fazer lembrar um ditado brasileiro, dos Estados do Sul, da Santa Catarina e os outros Estados do Sul, onde, como sabe, são Estados que vivem à base da produção de gado, e onde eles têm um ditado para isso, que dizem que isso é música para boi dormir. Eu acho que nós, portugueses, temos uma habilidade muito especial para complicar aquilo que é simples. Quer dizer, e agora temos os hospitais de campanha que eram para os hospitais Covid. E agora os hospitais de campanha vão passar a deixar de ser para os doentes com Covid e vão passar a ser para os doentes que não têm Covid. Eu acho que isto não há razão absolutamente nenhuma para haver hospitais de campanha. O que eu acho que o Governo já devia ter feito, era ter alocado, portanto, hospitais estrategicamente colocados, portanto, ao longo do país, só e exclusivamente para o tratamento destes doentes. Porque, repara, nós temos os hospitais de campanha, que estão à porta dos hospitais. Nós vimos isso, por exemplo, na televisão, relativamente ao Hospital São João, e penso que no hospital aqui será exatamente a mesma coisa. Repare, eu duvido que esses hospitais de campanha tenham equipamento raio-x, por exemplo. Exatamente. Portanto, se o doente tiver de fazer como aconteceu com... Terá de entrar no hospital. E depois repara uma coisa, quer dizer, vamos cá ver, nós temos de ser práticos. Quem é que está nessas tendas, portanto, nesses hospitais de campanha? Quer dizer, são técnicos de saúde, são enfermeiros, quer dizer, esses enfermeiros têm de ir à casa de banho. Quer dizer, é natural que à meia da manhã que lhes apeteça ir tomar um cafezinho. Se calhar isso também não está no hospital de campanha, de maneira que não me admira nada que à meia da manhã, quer dizer, eles saiam do hospital de campanha e vão às instalações do hospital, quanto mais seja para tomar um café. Se calhar a namorada até enfermeira no 5º piso, não é? De maneira que ela a certa altura entra no hospital porque vai ver a namorada, ou então deixa a namorada e vai ao hospital de campanha porque quer ver o rapaz. Portanto, isso é estarmos aqui a criar falsas soluções que não têm razão absolutamente nenhuma, até porque nós temos, na verdade, unidades hospitalares mais do que suficientes
para efetivamente se fazer esse tipo de solução. Por exemplo, hospitais militares, não partiria também por aí? Eu acho que sim, uma aliás, solução aquilo que eu não entendo, nós aliás temos hospitais militares que estão vazios, Exato, sim. E é uma coisa que eu não entendo, por que razão é que esses hospitais não são utilizados para o tratamento de doentes de Covid. Quer dizer, não entendo. Há uma expressão que tem sido dita, já ouvi recentemente, que é: se não tenho Covid, basta ir às urgências de um hospital, que certamente terei. Pois, por esta experiência, repara, quer dizer, se formos atender, digamos, à história que eu lhe contei, com certeza que isto não se passa só com este senhor, quer dizer, com certeza sim, qualquer pessoa... Sim, as urgências pessoa, têm sido não é? Altamente inflamadas, digamos, por pessoas, utentes, que vão propositadamente para fazer o teste ou com sintomas, e isso é muito grave e é preciso também alertar as pessoas para não se dirigirem às urgências de um hospital sem ter, pelo menos, a indicação da linha de saúde 24, ou então, como ouvimos nesta história, do médico de família, certo? Pois, mas repara, eu aqui penso que a culpa, como eu digo, não é do médico de família. Porque, naturalmente, o médico de família fez aquilo que tinha que fazer, que foi orientá-lo para um local onde ele poderia fazer a radiografia no sentido de confirmar o diagnóstico. Quer dizer, onde efetivamente depois as coisas falham é a nível hospitalar. E muito provavelmente falham porque o hospital não tem estrutura para fazer um isolamento, estrutura física para fazer um isolamento deste tipo de doentes. Muito bem, doutor, e a segunda história que nos traz Olha, a segunda história também é relacionada com a mesma coisa. Aliás, deixe-me ainda voltar àquela história do carro, porque, repare, quer dizer, o que eu também acho é que nós estamos constantemente a ser bombardeados com o necrotério. Quer dizer, nós só ouvimos falar do número de mortos, o número de feridos, os que estão nos casos, os doentes que estão internados nos cuidados intensivos, e quando nós temos problemas práticos e concretos para resolver, quer dizer, não vejo ninguém explicar às pessoas qual é a sua solução. Como seja, por exemplo, este caso, quer dizer, nós temos um carro que foi utilizado por uma pessoa com uma pneumonia de Covid, quer dizer, quem é que vai buscar o carro? Cuidados é que essa pessoa tem de ter para não ficar também contaminada. Eu nunca vi ninguém explicar absolutamente isto. Quer dizer, nem os professores de infecciologia, nem os peritos em virologia, muito menos os elementos da Direção-Geral de Saúde. Mas, olha, de maneira que eu vou aqui explicar-lhe mais ou menos como é que se deve fazer, passa em modéstia, e é muito simples, quer dizer, repare, se o carro estiver num sítio onde não incomodar ninguém e não esteja a pagar realmente um preço exagerado de portagem, e se você pensar e tiver em consideração aquilo que nós dissemos aqui nas semanas anteriores, se calhar a melhor coisa a fazer é deixar o carro sossegadinho 2, 3 dias, não entrar lá ninguém, porque ao fim de 3 dias, de certeza absoluta, que já não há nenhum vírus que tenha sobrevivido. Por via das dúvidas, poderá sempre passar um álcool? Por via das dúvidas, eu acho que acontece, a pessoa que vai lá buscar o carro deve começar por abrir todas as janelas do carro, deve forrar, portanto, o banco com uma capa de plástico, utilizar também, pode ser até aqueles telofanes que nós utilizamos na comida, para revestir o volante e para revestir a manete da alavanca das velocidades, não é? Deve vestir uma bata, se tiver acesso a um saco de plástico que seja suficientemente grande para lhe fazer um buraco em cima e 2 ao lado para a cabeça e para os braços, aconselho a vestir o fato de plástico, calçar umas luvinhas e levar o carro até um sítio seguro. Uma vez chegado lá, o que deve fazer é tirar imediatamente todas essas proteções, deitar num recipiente apropriado de lixo, ir para casa, tirar toda a roupa, tomar um banho e vestir roupa nova. Como esta questão, doutora, há muitas outras relacionadas com isto, com pequenos pormenores que ninguém explica. Que ninguém explica. Olha, outro pormenor, eu continuo a ver as pessoas constantemente a mexer na máscara, eu queria pedir às pessoas não mexam na máscara, deixem a máscara sossegada. Porque nós constantemente, aquilo parece uma atração fatal, estamos a ver constantemente as pessoas de máscara com os dedos, pega na máscara, ajusta a máscara. Porque se efetivamente aquela máscara estiver conspurcada, quer no interior, quer no exterior, o facto de nós estarmos a mexer com as mãos na máscara é o caminho mais seguro para que realmente os nossos dedos ficarem conspurcados. Principalmente se mexermos na zona do nariz, que é exatamente, que ainda por cima fica umedecida e a umidade é um ótimo meio de transmissão
não só de vírus, como de bactérias e de outras partículas. Já falamos aqui noutros programas, portanto, quem não viu poderá acompanhar sempre em novumcanal.pt programas anteriores em que falamos especificamente do uso da máscara, do diferente tipo de máscaras que poderão ser usadas, do facto de se usar luvas, como usar as luvas, como tirar as luvas e porquê usar luvas. Doutor, mais algum conselho? Olha, sim, eu também gostava, eu aliás falei-lhe em 2 tesourinhos de experimento, contei-lhe um, e o outro, que aliás digamos, também é muito parecido, é que eu por acaso na quarta-feira de manhã, como aliás é habitual, eu operei doentes no Hospital de Santa Maria. E quando vinha realmente para o meu consultório, vinha a descer a Rua da Boa Vista e do lado esquerdo há um centro de saúde. E aquilo que eu verifiquei é que as pessoas estavam aglomeradas à porta do centro de saúde, realmente todas elas de máscara, mas nós também já explicámos aqui às pessoas que as máscaras, que quer dizer que não são efetivamente nenhuma proteção invisível, isto dá uma certa proteção, protege, mas isto não é 100% à prova de bala. E as pessoas sem qualquer tipo de distanciamento social, aos magotes, à porta do centro de saúde, o que aliás me levou a pensar noutra coisa. Repara, vem aí o inverno, vai começar, portanto, a estação do ano própria das gripes comuns. Já está a começar. Já está a começar. Repare, por acaso não estava a chover, mas imagina até que estava. Quer dizer, se as pessoas vão estar a permanecer no exterior, aglomeradas à porta dos centros de saúde, quem diz à porta do centro de saúde diz à porta do supermercado, a levar com chuva em cima, porque mesmo que a pessoa leve um guarda-chuva, nós sabemos muito bem que não é a mesma coisa, não é? Além de mais, o guarda-chuva pode proteger da chuva, mas não protege do frio. Quer dizer, isto realmente tem todas as condições para correr muito mal. Doutor, estamos precisamente, como referiu, nesta altura do ano em que é propícia a gripes. Não haverá também uma propensão às pessoas desvalorizarem sintomas de Covid-19 e dizerem, isto é só uma gripezinha normal? Pois, eu acho que nós, aliás, também já tivemos ocasião de falar ou de tocar nesse pormenor aqui no nosso programa, e eu acho que isto vai ser muito complicado, porque vai ser muito difícil. Porque também, por um lado, as pessoas podem efetivamente, porque vai ser muito difícil fazer o diagnóstico diferencial entre uma gripe comum e a Covid, pelo menos nos estados iniciais. Os sintomas são exatamente os mesmos, não é? Portanto, se nós agora vamos passar a testar sistematicamente as pessoas que têm uma tosse, quer dizer, eu também não sei, até do ponto de vista prático, uma vez mais, e você já reparou que eu sou uma pessoa que gosta muito de práticas e muito pouco de teorias, eu não sei muito bem na prática como é que isso efetivamente vai funcionar. O grande aumento de casos que temos assistido não será também pela maior testagem que tem ocorrido nesta fase? Ora bem, eu penso que sim, é evidente que isto é natural, que isto quanto mais se testa, mais se encontra, não é? Portanto, isso poderá e com certeza que é um fator, digamos, para o aumento do número de casos. Agora, nós também já sabíamos que isto podia acontecer, já toda a gente falava da segunda vaga, que provavelmente é aquilo que nós estamos a atravessar, e eu também acho que o problema é que as pessoas relaxaram efetivamente as suas medidas, não é? E não voltaram a confinar as suas vidas como fizeram da primeira vez. Não há tanto medo. Eu acho que não, até porque as pessoas estão saturadas e como realmente isto também já toda a gente percebeu que isto é uma doença de velhos, quer dizer, e que habitualmente as fatalidades são, como todos nós sabemos, de pessoas acima de 60 anos e sobretudo que já têm outros problemas de saúde, é natural e é compreensível que as pessoas mais novas que facilitem um tanto ou quanto os seus comportamentos. Aliás, relativamente para isso também teria uma sugestão para quem de direito neste país. E que repara uma coisa, eu acho que, para além de alocar hospitais ao tratamento exclusivo do Covid, todos nós sabemos que efetivamente a grande maioria dos casos mortais se dão em lares. Ora, quem é que contamina os idosos nos lares? Certamente que neste momento não são os familiares que nem sequer os podem visitar. São os colaboradores. Porquê? Porque, sobretudo, os elementos do serviço de saúde muitas vezes vão lá em part-time, são capazes de estar a fazer serviço de manhã no hospital, se calhar na urgência, onde entram os tais doentes com pneumonias de Covid para ir fazer raio-x e depois de tarde vão fazer uma perninha ao lar. Portanto, e mesmo na vida pessoal, se um auxiliar desse lar sair do seu trabalho e for tomar café com 5, 6 amigos,
também está a pôr em Sim, risco isso é evidente. Isso é trabalho, evidente. seja, Quer dizer, mas isso é evidente, não é? Quer dizer, eu acho que isso são os cuidados gerais que qualquer pessoa deve ter. Agora, eu acho que, por exemplo, seria muito interessante os nossos governantes pensarem numa maneira de permitir a exclusividade pelo menos temporária, do pessoal médico e auxiliar desses lares, poderia ser feito mediante uma compensação pecuniária que lhes permitisse, enquanto durar pelo menos esta epidemia, eles limitarem a sua atividade profissional aos lares e não andarem por vários sítios onde podem ser contaminados. E outra medida que eu acho que também seria muito interessante é que nós sabemos que há muita gente que não tem os pais e os avós em casa, não é porque não queirem, é porque não podem, porque têm de ir trabalhar. E se há pessoas que realmente, isso é uma situação que não tem remédio, porque as pessoas têm necessidade de ir trabalhar, senão até se arriscam a perder o seu emprego, é natural que haja pelo menos algumas pessoas que tinham possibilidades de se manter em casa durante algum tempo, desde que efetivamente fossem ressarcidas financeiramente por esse esforço. E eu acho que seria uma medida do mais comum bom senso, auxiliar essas pessoas economicamente, atribuir-lhes um subsídio, de maneira a que eles pudessem retirar os idosos dos lares, temporariamente, e levá-los novamente para o seu lugar de residência ou para o lugar da residência dos parentes mais próximos. Muito bem, doutor. Para além de nos trazer o problema, apresenta também as soluções. Pois é que eu acho que, repara, eu acho que nós apresentarmos problemas e não darmos soluções, acho que não tem qualquer tipo de interesse. Isso não resulta, e tanto não resulta que nós estamos a ver. Olha, e já agora, para terminarmos, eu também, outra coisa que eu acho que devia ser feito, isso aliás até está no ADN do nosso governo, como a gente sabe é um governo de esquerda apoiado por partidos ainda mais à esquerda, e eu lembro-me nos tempos de 25 de Abril que habitualmente esses partidos participaram e foram ativos participantes das chamadas campanhas de dinamização cultural e cívica, das sessões de esclarecimento que tinham como objetivo dar conhecimento ao povo do que era a Revolução e quais eram os objetivos que a Revolução atingia. De maneira que eu acho que até está no ADN dessa gente, quer dizer, organizar umas sessões de esclarecimento. Eu acho que seria muito útil fazê-lo não só para a população em geral, como sobretudo para os profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde já lhes chamaram heróis, já lhes chamaram vilões, eles provavelmente não são heróis nem vilões. Agora, há uma característica que os profissionais de saúde todos têm, e eu que sou profissional de saúde, a mim também me confesso. É que sabe que nós talvez, por sermos profissionais, temos uma certa mania, quer dizer, temos uma certa tendência para achar que nós somos imunes a este tipo de coisas. Quer dizer, isto acontece aos doentes, a nós não, porque nós somos os tratadores, não somos nós os doentes. E às vezes isso leva a que muitas vezes os prestadores de saúde facilitem este tipo de coisas. Porque, por exemplo, repara, ainda ao exemplo daquele hospital onde o doente entrou sem qualquer tipo de precaução. É evidente que o médico ou o enfermeiro ou auxiliar não são eles, se o hospital não tem condições físicas para, digamos, fazer o isolamento desses doentes, não é o médico ou o enfermeiro que o pode fazer por si próprio. Agora, há alguma coisa que eles podem fazer. Eles podem denunciar a situação, eles podem reportar a situação a quem direito, podem levar isso ao conhecimento da comunicação social ou de quem eles muito bem entenderem. Inclusivamente poderão fazer pressão no sentido em que as coisas se modifiquem. Repare que eu, por acaso, hoje de manhã, ao ouvir o fórum da TSF, eu ouvi uma notícia de que os enfermeiros estariam a preparar uma greve, ou que haveria indícios de haver uma greve dos enfermeiros. Ora bom, eu espero que isso efetivamente não seja verdade, porque acho que uma greve do pessoal de saúde, quer dizer, numa altura destas, isto realmente é muito sério, não é? Quer dizer, isto nós já temos uma tempestade, se calhar teríamos duas. Agora, sabe que muitas vezes, se nós, a verdade é uma destas, é que se nós não protestarmos, se não expusermos os nossos problemas, e muitas vezes se não protestarmos com um certo vigor, não é? E com uma certa musculação, eles não serão resolvidos. Isso nós podemos ter a certeza. A verdade é que os profissionais de saúde já foram heróis, como o doutor disse, já foram vilões. Como é que acha que eles serão vistos depois de tudo isto passar? Serão valorizados ou continuará igual? Olha, eu muito sinceramente eu gostaria de dizer outra coisa, mas eu penso que eles não serão valorizados, isto vai continuar tudo na mesma. Sabe que isto há aquele ditado também português muito antigo, que a gente só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. E enquanto realmente esta situação perdurar e os profissionais de saúde forem pessoas muito importantes, pronto, é natural que se lhes dê, digamos, enfim, uma certa importância,
embora eu acho que eles merecem muito mais do que palmas das varandas e palmadinhas nas costas. Quer dizer, porque isso é tudo muito bonito, mas isso não alimenta as famílias, Claro. nem contribui, digamos, que para o tratamento do stress pós-traumático que anda na guerra. Mas como eles não jogam futebol, eu tenho a certeza absoluta que isto, uma vez passado, isto vai voltar tudo ao mesmo. Muito bem, doutor, terminamos por aqui o tempo de Ficamos saúde por de aqui hoje. Esperemos vir com melhores notícias ou outros temas para a próxima semana. No entanto, o Covid anda por aí e temos que ter todos muito cuidado, não é? Muito obrigada mais uma vez. Ora, essa foi um prazer. Assistimos a mais um Tempo de Saúde aqui no Novo Canal. Esperemos que tenha ficado esclarecido quanto ao que foi falado aqui esta noite. Muito obrigada e continuação de uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.